Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria. Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Mara, sou católica tradicional e espero que vocês fiquem até o fim desse vídeo. Eu acredito que esse vídeo vai ser longo, vou logo avisando, mas é importante o que eu vou dizer sobre essa aparição de Nossa Senhora em La Salette, na França, que foi no ano de 1846. Essa aparição foi reconhecida pela igreja uns 5 anos depois da aparição. Em 1851 já foi aprovada e reconhecida pela igreja, e os segredos de Nossa Senhora de La Salette já foi publicado pela igreja em 1879, né, com a aprovação do Papa da época, que é o Papa, foi o Papa, se não me engano, Papa Pio IX. Ok, então, mas vamos aqui, vou mostrar aqui a imagem dos videntes. Ok, muito bem. Então, Nossa Senhora apareceu a esses dois jovens, né? Primeiro a Melanie Calvat, de 14 anos, e a esse menino, né, de 11 anos, é o Massimino Giro, de 11 anos. Eles, é até difícil falar o nome dele, porque alguns artigos falam como Massimino, mas eu acho que a tradução do francês não está muito bem. Eu acredito que a tradução mais correta seria Massimiliano ou Máximo, mas pelo que eu vi nos artigos é Massimino, né? Então, eles não se conheciam antes da aparição, aliás, nem se tornaram amigos, mesmo depois da aparição ter ocorrido, aí eles não se tornaram amigos, não é? Mas ela entrou para o convento, né? Ele não entrou no convento, mas viveu uma vida celibatária. Mas é isso, ela entrou no convento e foi assim. Então, como disse, a aparição foi aprovada em 1851, né? Mas aconteceu em 1946. Bom, então, para resumir, gente, quando Nossa Senhora apareceu a eles encontraram Nossa Senhora chorando. Primeiro, eles pensavam que Nossa Senhora seria uma mãe de família que estava ali chorando, talvez eles pensavam que estava sendo maltratada pelos filhos ou pelo marido, alguma coisa assim, sabe? Porque eles viram ela chorando sem parar. Então, eles, quando se aproximaram de Nossa Senhora, essa aparição, aí Nossa Senhora revelou a eles quem eram e a mensagem. Né? Tá aí, ó, aqui foi assim que eles encontraram Nossa Senhora, chorando, não é? Ok, então vou aqui já dizer os segredos de Nossa Senhora da Salete. Desculpe se o texto for bem longo, mas é preciso a gente falar, tá? Porque é uma mensagem assim muito séria. Aliás, são duas aparições bastante graves de Nossa Senhora de La Salete e Nossa Senhora de Fátima. Como vocês sabem, Nossa Senhora em Fátima apareceu em 1917, mas ela não apareceu exatamente só para pedir para rezar pelo Santo Terço, né? Teve alguma mensagem e segredos em Nossa Senhora de Fátima. E aqui em La Salete, Nossa Senhora apareceu com muitas mensagens, mas aconteceu exatamente só num único dia, né? Foi uma aparição de apenas um dia. Foi do dia 19 de setembro de 1846, né? Então, Nossa Senhora revelou alguns segredos. Vou ler aqui para vocês, tá? Melanie, o que eu vou te dizer agora não será um segredo para sempre. Tu podes publicá-los em 1858. Os sacerdotes, ministros de meu filho, o sacerdote por causa de sua vida má, pelas suas irreverências e pela sua impiedade ao celebrar os santos mistérios, pelo amor ao dinheiro, o amor às honras e aos prazeres, os sacerdotes converteram-se em cloacas de impureza.
Sim, os sacerdotes provocam a vingança e a vingança pende sobre suas cabeças. Imagine isso, hein? E daí foi 1846 e os padres já, né, já haviam muitos padres nessa situação. Imagine agora, não é? O que que Nossa Senhora pensa, não é? Vamos rezar por eles. Ai dos sacerdotes e pessoas consagradas a Deus, que pelas suas infidelidades e más vidas crucifixam meu filho de novo. Os pecados das pessoas consagradas a Deus clamam ao céu e atraem vingança. E eis que a vingança está às suas portas, porque já não se encontra ninguém para implorar misericórdia e perdão para o povo. Já não há almas generosas, já não há ninguém digna de oferecer a vítima sem mancha ao Eterno pelo mundo. Deus vai castigar de uma maneira sem precedentes. Ai dos habitantes da terra! Deus vai esgotar a sua cólera e ninguém poderá fugir a tantos males juntos. Os chefes, os condutores do povo de Deus, descuidaram da oração e a penitência, e o demônio escureceu as suas inteligências. Tornaram-se naquelas estrelas errantes que a antiga serpente arrastará com a sua cauda para as fazer perecer. Deus permitirá que a antiga serpente ponha divisões entre os soberanos, em todas as sociedades e em todas as famílias. A humanidade sofrerá penas físicas e morais. Deus abandonará os homens a si mesmos e enviará castigos que há de suceder durante mais de 35 anos. A sociedade está à vésperas das mais terríveis calamidades e dos mais graves acontecimentos. Deverá esperar a ser governada com a vara de ferro e beber o cálice da cólera de Deus. Que o vigário de meu filho, o sumo pontífice Pio IX, não saia de Roma depois de 1859, mas que seja firme e generoso, que combata com as armas da fé e do amor. Eu estarei com ele. Não confie em Napoleão III. O seu coração é falso. E quando ele quiser ser, ao mesmo tempo, Papa Imperador, Deus se retirará dele. Ele é aquela águia que, querendo sempre subir mais alto, cairá sobre a espada de que se queira servir para abrigar os povos à submissão. A Itália será castigada pela sua ambição, por querer sacudir o jugo do Senhor dos Senhores. Também ela será entregue à guerra. O sangue correrá por todos os lados. As igrejas serão fechadas ou profanadas. Os sacerdotes e religiosos serão perseguidos. Irão fazê-lo morrer e morrer de morte cruel. Muitos abandonarão a fé, e o número de sacerdotes e religiosos que apostatarão da religião verdadeira será grande. Entre eles haverá até mesmo bispos. Que o Papa tenha cuidado com os fazedores de milagres, porque chegou o tempo que se hão de operar os mais espantosos prodígios na terra e no ar. Aqui Nossa Senhora fala dos falsos milagres, né? Que alguns milagres não são de Deus, né? No ano de 1864, serão libertados do inferno Lúcifer com um grande número de demônios. Eles abolilarão a fé pouco a pouco, mesmo nas pessoas consagradas a Deus. Irão cegá-los de tal forma que, salvo se eles forem, a menos que eles forem abençoados por uma graça especial, essas pessoas assimilarão o espírito desses anjos maus. Muitas casas religiosas perderão completamente a fé e muitas almas se irão perder. Passo mais aqui a imagem.
Os livros maus se espalharão na terra, e o espírito das trevas se espalharão por toda parte. Um relaxamento universal por tudo o que seja serviço de Deus. E terão um enorme poder sobre a natureza. Haverá igrejas dedicadas ao culto desses espíritos maus. Certas pessoas serão transportadas de um a outro lugar por estes maus espíritos. E até sacerdotes, porque eles não serão conduzidos pelo bom espírito do evangelho, que é o espírito da humildade, da caridade e do zelo pela glória de Deus. Por isso que temos que ter cuidado com certas aparições, né? Aparições falsas. Em algumas ocasiões, os mortos e os justos serão trazidos de volta à vida. Isto é, estes mortos tomarão a aparência das almas justas que viverão na terra para melhor seduzir os homens. Esses ditos mortos ressuscitados não serão mais do que o demônio sobre as suas figuras, né? Quer dizer que os demônios vão tomar a forma desses anjos, né? Ou vão tomar a forma de pessoas ressuscitadas, né? Essas pessoas, eles tá falando, eles pregarão outro evangelho, contrário ao do verdadeiro Jesus Cristo, negando que a existência do céu, que ainda a existência das almas dos condenados. Todas essas almas aparecerão como que unidas aos seus corpos e serão vistas por toda parte, prodígios extraordinários, porque a fé verdadeira se extinguiu e a falsa luz ilumina o mundo. Ai dos príncipes da igreja, que se tenham apenas dedicado a acumular riquezas e salvaguardar a sua autoridade e a dominar com orgulho. Aqui fala o príncipe da igreja, se referente aos cardeais, né? O vigário de meu filho terá muito que sofrer, porque por um tempo a igreja será entregue a grandes perseguições. Será o tempo das trevas. A igreja terá uma crise medonha. Esquecida a santa fé de Deus, cada indivíduo vai querer governar-se por si mesmo e ser superior aos seus semelhantes. Serão abolidos os poderes civis e eclesiásticos. Toda a ordem e justiça serão calcadas aos pés. Só se verão homicídios, ódio, inveja, mentira e discórdia, sem amor pela pátria e pela família. O Santo Padre, e veja bem que Nossa Senhora aqui falou pelo amor à pátria, quer dizer, é bom a gente ser patriota, né? Muitos, agora há um sentimento, um movimento antipatriota, mas é bom, Deus quer que sejamos patriota, né? E ao lado da família, é claro. O Santo Padre sofrerá muito, estarei com ele até o fim, para receber o seu sacrifício. Os malvados atentarão muitas vezes contra a sua vida, sem poder pôr fim aos seus dias. Nem ele, porém, nem o seu sucessor verão o triunfo da Igreja de Deus. Todos os governantes civis terão o mesmo plano, que será de abolir e de fazer desaparecer todo o princípio religioso, para dar lugar ao materialismo, ao ateísmo, ao espiritismo e toda espécie de vícios. No ano de 1865, será vista a abominação nos lugares santos. Nos conventos, as flores da igreja estarão em pedras, e o demônio se converterá no rei dos corações. Eu acho que aí já se aproxima aí da maçonaria entrando na igreja, não é, gente? E o comunismo também. Que os que estão à frente das comunidades religiosas
Vigiem as pessoas que irão receber, porque o demônio usará de toda a sua malícia para introduzir nas ordens religiosas pessoas dadas ao pecado, pois as desordens e o amor aos prazeres da carne estarão espalhados por toda a terra. A França, a Itália, a Espanha e a Inglaterra estarão em guerra. Isso já falando no início do século XX. O sangue correrá pelas ruas. O francês lutará contra o francês, o italiano contra o italiano. Depois está falando das guerras civis, né? No começo do século XX. Depois haverá uma grande guerra, que será a Medônia. Aqui ela se refere à Primeira Guerra Mundial em 1914. Por um tempo, Deus irá esquecer-se da França e da Itália, porque o Evangelho de Jesus Cristo já não é conhecido. Os malvados desenvolverão toda a sua malícia. Os homens irão matar-se e assassinar-se até dentro das casas. Ao primeiro golpe de sua espada fulminante, as montanhas e a natureza inteira estremecerão de espanto, porque as desordens e os crimes dos homens transpassam a abóbada do céu. Paris será queimada e Marcela engolida. Várias grandes cidades serão abaladas e soterradas por terremotos. As pessoas acreditarão que tudo estará perdido. Não se verá mais do que homicídios, não se ouvirá senão os ruídos das armas e blasfêmias. Os justos sofrerão muito. As suas orações, a sua penitência e as suas lágrimas subirão ao céu, e todo o povo de Deus pedirá perdão e misericórdia, e implorar a minha ajuda e intercessão. Vamos pedir sempre a ajuda de Nossa Senhora, gente, seja em qualquer momento. Vamos nos socorrer de Nossa Senhora. Somente agora, nesse tempo. E sempre, né? Então, Jesus Cristo, por um ato de sua justiça e de sua misericórdia para com os justos, mandará os seus anjos da morte e a todos os seus inimigos. No abrir e fechar dos olhos, os perseguidos da Igreja de Jesus Cristo e todos os homens escravos, perseguidores, né? Está falando os perseguidores da Igreja de Jesus Cristo e todos os homens escravos do pecado perecerão, e a terra ficará como um deserto. Então será feita a paz e a reconciliação com os homens. Jesus Cristo será servido, adorado e glorificado. A caridade florescerá por toda parte. Os novos reis serão o braço direito da Santa Igreja, que será forte, humilde e piedosa, pobre, zelosa e imitadora das virtudes de Jesus Cristo. O Evangelho será pregado por toda parte, e os homens farão grandes progressos na fé, porque haverá unidade entre os obreiros de Jesus Cristo, e porque os homens viverão no temor de Deus. Essa paz entre os homens não será longa. 25 anos de abundantes colheitas farão esquecer que os pecados dos homens são a causa de todos os males que sucedem à terra. Tudo isso acontece por causa dos pecados das pessoas. Um precursor do anticristo, com um exército composto de muitas nações, combaterá o verdadeiro Cristo, o único Salvador do mundo. Derramará muito sangue e tentará acabar o culto de Deus, para que se considere a ele como Deus. A terra será castigada com toda a espécie de pragas, além da peste e da doença, né? E da fome, que serão gerais. Haverá guerras, até a última.
que será feita então pelos 10 reis aliados do anticristo, que terão todos o mesmo desígnio, mesmo plano, e serão os únicos a governar o mundo, né? Até parece muito com o de agora, né? Parece que todas as nações estão se unidas ali para destruir a igreja, né? Os valores cristãos, né? Antes que isso aconteça, haverá no mundo uma espécie de falsa paz. Não se pensará senão em divertimentos. Os malvados se irão entregar a todo tipo de pecados. Porém, os filhos da Santa Igreja, os filhos, os filhos da fé, os meus verdadeiros imitadores, crescerão no amor de Deus e nas virtudes que me são mais queridas. Ditosas as almas humildes, dirigidas pelo Espírito Santo, eu combaterei com elas até chegar à plenitude dos tempos. A natureza clama por vingança contra os homens e treme de medo à espera do que deve acontecer à terra. Empapada de crimes, tremei, ó terra, e vós que fazeis profissão de servir a Jesus Cristo, e que dentro de vós adorai-vos a vós mesmos, tremei. Tremei porque Deus vos vai entregar ao seu inimigo, porque os lugares santos estão na corrupção. Muitos conventos já não são casas de Deus, mas pastos de Asmodeu e dos seus. Será durante este tempo que nascerá o anticristo, de uma religião hebraica, de uma falsa virgem, que terá comunicação com a antiga serpente, o mestre da impureza. O seu pai será bispo. Em seu nascimento vomitará blasfêmias, terá dentes. Numa palavra, será uma encarnação do diabo. Soltará gritos medonhos, fará prodígios, ou seja, tipo de falsos milagres, né? E só se alimentará de impurezas. Terá irmãos que, embora não sendo como ele diabos encarnados, serão filhos do mal. Aos 12 anos, chamarão atenção sobre si mesmos pelas rudes vitórias que alcançarão. Bem depressa, irão colocar-se à frente de grandes exércitos, assistidos por legiões do inferno. As estações do mundo mudarão. A terra somente produzirá frutos maus, né? Os astros perderão seus movimentos regulares. A lua só refletirá uma débil, uma fraca luz avermelhada. A luz e o fogo imprimirão ao globo terrestre movimentos compulsivos e convulsivos, e horríveis terremotos que tragarão montanhas e cidades inteiras. Isso é mesmo assustador, né, gente? Roma perderá a fé e se converterá na sede do anticristo. Os demônios do ar, junto com o anticristo, farão grandes prodígios na terra e nos ares, e os homens se irão perverter cada vez mais. Deus cuidará dos seus fiéis servidores e dos homens de boa vontade. O evangelho será pregado por toda parte e todos os povos, todas as nações conhecerão a verdade. Amém, se Deus quiser. Eu dirijo um apelo urgente à terra. Chamo os verdadeiros discípulos do Deus vivo, que reina nos céus. Chamo os verdadeiros imitadores de Cristo feito homem, o único e verdadeiro Salvador dos homens. Chamo os meus filhos, os meus verdadeiros devotos, os que se deram a mim,
para que eu os conduza ao meu divino Filho, aqueles que eu levo, por assim dizer, nos meus braços. Chamo os que viveram de meu espírito. Chamo, enfim, os apóstolos dos últimos tempos, os fiéis discípulos de Jesus Cristo, que viveram no desprezo do mundo e de si próprios, na pobreza e na humildade, no desprezo e no silêncio, na oração e na mortificação, na castidade e na união com Deus, no sofrimento e desconhecidos do mundo. Já é hora de saírem e virem iluminar a terra, e de mostrai-vos como meus filhos queridos. Estou convosco e em vós, desde que a vossa fé seja a luz que vos ilumine nesses dias de infortúnio. Que o vosso zelo vos torne como que famintos da glória e da honra de Jesus Cristo. Combatei, filhos da luz, vós, pequeno número, que ainda tendes vista, porque chegou o tempo dos tempos, o fim dos fins. A igreja será eclipsada. O mundo estará em aflição, porque eis que chegam Enoque e Elias, cheios do Espírito de Deus. Eles pregarão com a força de Deus, e os homens de boa vontade acreditarão em Deus, e muitas almas serão consoladas. Farão grandes progressos pelas virtudes do Espírito Santo e condenarão os erros diabólicos do anticristo. Ai dos habitantes da terra, virão guerras sangrentas e fome, pestes, doenças e enfermidades contagiosas, chuvas de uma terrível saraivada de animais que abalarão cidades, terremotos que engolirão países. Vozes serão ouvidas no ar, os homens baterão com a cabeça nos muros, pedirão a morte, e para o outro lado a morte será o seu suplício. O sangue correrá por toda parte. Quem poderá vencer se Deus não diminuir o tempo da prova, da provação? Pelo sangue, as lágrimas e as orações dos justos, Deus se deixará aplacar. Enoque e Elias serão martirizados. Roma pagã desaparecerá. Cairá fogo do céu e consumirá 3 cidades. Aqui não diz quais são as cidades. Todo o universo será presa de terror, e muitos se deixarão seduzir, porque não adoraram o verdadeiro Cristo que vivia entre eles. Chegou o tempo, o sol está escurecendo, só a fé sobreviverá. Eis o tempo, abre-se o caminho, abre-se o abismo. Eis o Rei dos Reis das trevas. Eis a besta com seus súditos, dizendo-se Salvador do mundo. Irá elevar-se como soberba pelos ares para subir até o céu. Será precipitado pelo sopro de São Miguel Arcanjo. Cairá, e a terra que há 3 dias encontrava-se em contínuas evoluções, abrirá o seu seio cheio de fogo, e ele será precipitado, né? Tá falando aqui a besta, o demônio, cairá, né? Se Deus quiser. Será precipitado para sempre com todos os seus demônios nos abismos eternos do inferno. Então, a água e o fogo purificará a terra e consumirão todas as obras
do orgulho dos homens, e tudo será renovado. Deus será servido e glorificado. Amém. E aqui termina os segredos de Nossa Senhora da La Salette, que aliás foi publicado pela própria igreja em 1879. Ok? Já acabamos aqui. Muito obrigada a todo mundo que estava assistindo. Se você gostou, deixa aqui nos comentários. Vou aqui até terminar. Tá bom, gente? Então, fico com Deus, Nossa Senhora. Até logo, gente. Bye, bye.